Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, mais uma lista 10 grandes decepções do cinema em 2021. Eu tive essa ideia depois de ler os comentários no meu vídeo de piores filmes do ano. Para quem não assistiu, vou deixar o link na descrição. E várias pessoas perguntando, nossa, cadê Space Jam na lista? Cadê Red Notice? Alerta Vermelho na lista de piores do ano. Então, nessa lista, filmes que não apareceram como piores do ano, mas que eu considero frustrantes por causa da alta expectativa criada. Então, claro que o conceito é subjetivo, depende de pessoa para pessoa. O que você considera uma decepção? No meu caso, eu vou levar em conta elenco, ou seja, os nomes envolvidos, a capacidade de investimento e a obra base. E é uma pena notar que nós estamos falando de muitas continuações bem abaixo do esperado. Existe, na minha opinião, uma crise de criatividade em grandes distribuidoras dos Estados Unidos que, no caso de continuações ou reboots, tentam pegar aquele argumento básico e simplório da memória afetiva, como se isso tudo fosse solucionar problemas de roteiro. Então essa é a minha lista que eu vou apresentar a seguir. Fiquem à vontade para compartilhar a lista de vocês nos comentários. Vamos começar por Mortal Kombat, que teve uma baita expectativa para os fãs, e o argumento que eu vou falar a seguir poderia ser aplicado para Resident Evil, por exemplo, o novo Resident Evil, que eu não coloquei nessa lista porque eu não tinha expectativa alguma, para falar a verdade. Mas a produtora vendia Mortal Kombat como se fosse uma história feita de fã para fã, de pessoas que conheciam o game e que agora tinham um orçamento bom o suficiente para apresentar a história e bons efeitos especiais. Como eu gosto dos games, eu meio que comprei essa ideia, só que o resultado é fraco. Existe problema para desenvolvimento, existe um personagem principal que não é muito carismático e que aí precisa apresentar a história para quem nunca ouviu falar em Mortal Kombat e também prestar alguns tributos para os fãs do game, para os fãs que vinham acompanhando aí e que estavam aguardando essa nova versão. Eu fiquei com a impressão de que esse filme poderia ir muito além, só que o estúdio coloca uma barreira simbólica até para não tornar a experiência proibitiva, o que é uma pena. Vamos continuar então com o 9º lugar nessa lista para Matrix Resurrections, mais um filme da Warner, e eu creio que a maior expectativa era por causa da franquia, era por causa do histórico de Matrix. Nesses últimos dias, após o lançamento, ficou claro que o Matrix teria ou uma sequência ou um reboot, com ou sem o envolvimento das irmãs. Pelo menos, a Lana aceitou participar dessa produção. E eu sei que alguns fãs da franquia gostaram, mas na minha opinião, o uso excessivo da metalinguagem tenta dar uma relevância maior para a ideia de Matrix, como se tentasse desesperadamente se desvincular da ideia de uma sequência caça-níquel. Eu compartilhei a minha frustração na crítica. Agora, o que eu acho extraordinário dessa história toda, especialmente agora nessa semana e pós-lançamento, é de que algumas pessoas realmente acreditam na ideia de que a Lana fez várias indiretas para a Warner e que a Warner não sabia, que os executivos só descobriram na época do lançamento, o que é um pensamento ingênuo, convenhamos. 8º lugar para The Eyes of Tammy Faye, Os Olhos de Tammy Faye, filme da Disney, com distribuição através do selo da Searchlight. Eu tinha uma grande expectativa, mas ficou aquela produção que apenas foi voltada para indicar a atriz, no caso a Jessica Chastain, e para pegar uma que outra indicação para a categoria técnica no Oscar, como maquiagem e penteado. A Tammy Faye Bakker era uma figura muito popular nos Estados Unidos, mas eu senti que esse filme do Michael Showalter é o tipo de produção que se apaixonou tanto pela história da sua personagem principal que decidiu evitar maiores polêmicas, porque já existia um grande vilão nessa história, no caso, o Jim Bakker. E aí todas as discussões de um tema que até hoje gera controvérsia, que é o televangelismo, fica como um mero recurso de roteiro para desenvolver uma história no estilo ascensão e queda. Uma pena. 7º lugar para Halloween Kills, mais uma sequência, mais um filme que dividiu opiniões. Eu tô no time de pessoas que não curtiram Halloween Kills. Tudo que é relevante, na verdade, vai ocorrer em Halloween Ends. Mas eu imaginava que a equipe que conseguiu apresentar um bom reboot de Halloween teria um cuidado muito maior na ligação desse filme com o original de 78. Recebemos, no entanto, vários tributos enrolados e a ideia de que a memória afetiva já bastaria para entregar uma sequência qualquer. Se você queria apenas Michael Myers e mortes, ok, tem isso em Halloween Kills, mas para o pensamento de franquia, que era tão discutido pelo diretor David Gordon Green, deixou bastante a desejar, na minha opinião. 6º lugar para The Woman in the Window, A Mulher na Janela, a última produção da Fox 2000 que teve problemas para lançamento nos cinemas, até que acabou sendo adquirida pela Netflix. Expectativa muito grande, por causa especialmente da repercussão positiva do livro, tinha a grande Amy Adams no elenco, mas não ficou legal. O filme teve um longo processo de refilmagens justificado pela complexidade da história,
Mas mesmo quando tenta aproximar a trama do público, Joe Wright infelizmente tem graves problemas para lidar com realidade e ficção. Essa alternância que foi tão bem discutida no livro até para gerar um grande mistério, infelizmente não rendeu um bom filme, mas ainda bem que chegou como uma adição de catálogo de serviço de streaming, porque teria gravíssimos problemas nas bilheterias, ainda mais em um ano como 2021. Quinto lugar para Infinito, filme do Antoine Fuqua que teve um marketing extraordinário da Paramount alguns anos atrás como uma superprodução de ação. E aí, durante 2021, simplesmente perdeu a data de lançamento nos cinemas, poucas pessoas falavam do filme, até que a Paramount anunciou em uma nota que colocaria o longa direto no Paramount Plus nos Estados Unidos. Por causa do seu posicionamento atual de mercado, é muito raro ver a Paramount perdendo dinheiro como fez em Infinite. Mas com 10 minutos de filme já dá para ter uma ideia do porquê. O longa mistura memória e ação, sem conseguir costurar um argumento sólido para destacar o personagem interpretado por Mark Wahlberg. E olha que não foi falta de narração, o roteiro é muito fraco, os efeitos gráficos não são legais e para você entender a tomada de atitude do protagonista, precisa de muito boa fé. Quarto lugar para Being the Ricardos, filme da Amazon que chegou recentemente no catálogo do Prime Video. Durante o ano, conversando com vocês nas lives aqui do canal, eu dizia o seguinte: pessoal, filme do Aaron Sorkin, vamos esperar um grande roteiro, mas ele precisa se provar como diretor. Eu partilho a opinião de que o Sorkin precisa de um diretor que tenha grande liberdade criativa também para conseguir estruturar e fazer mudanças no seu roteiro. Mas tudo bem, eu pensei que pelo menos Being the Ricardo seria esse bom roteiro. Mas o que eu encontrei foi uma das escritas menos inspiradas na carreira de Sorkin, que desconstrói o que poderia ser um filme fascinante sobre o processo criativo e de bastidores de I Love Lucy. A condução de Being the Ricardos não é boa, e eu vi na Nicole Kidman o que eu vi também na Lady Gaga em House of Gucci, que é uma paixão muito grande pelo projeto, só que o rumo escolhido pelo diretor definitivamente acabou prejudicando. Sem contar que, como eu mencionei na minha crítica, o Sorkin não apela apenas para a liberdade criativa, ele faz grandes alterações na história, ele cria uma história alternativa e tenta vender para o público como se fosse de fato a história real. Terceiro lugar dessa lista para House of Gucci, Casa Gucci, com um elenco extraordinário, Ridley Scott de volta. Eu coloquei na minha lista de filmes mais aguardados de 2021, mas o que deu errado nesse filme? Bom, eu acho que isso já gera uma boa pauta para debate. O que deu errado em House of Gucci? A história base é muito boa, as escolhas do elenco foram bem feitas, mas eu sinto que faltou um recorte melhor para essa produção. A passagem de tempo é problemática e resume muito a relação complexa de Patrícia e Maurício. Mas em todas as análises que eu fiz, eu disse o seguinte, que eu gostei da introdução, eu gostei da forma como o casal é apresentado, só que com cerca de 1 hora de filme, parece que todo mundo notou que não daria para contar essa história em apenas 2 horas e meia. E aí o que a narrativa faz? Simples, aposta em saltos temporais que tornam-se injustificáveis pela carga dramática e também pelo crime envolvido nessa história. Eu lamento muito porque quando o personagem do Adam Driver tem maior visibilidade e importância no terço final de história, falta um argumento extra, falta mais sobre a relação dele com a família e com a empresa. Mas isso um dia, quem sabe, pode ser corrigido em uma versão do diretor de Ridley Scott. Vamos para o segundo lugar, então? Segundo lugar dessa lista para Red Notice, Alerta Vermelho, um filme que foi celebrado pela Netflix, projeto mais caro da história da Netflix até hoje. Grandes estrelas e o pensamento da criação de uma franquia de ação bancada pela Netflix, a empresa que tem uma capacidade de investimento invejável. Eu tenho certeza que ninguém esperava uma obra-prima de Red Notice, mas esperava pelo menos um bom filme de ação. E Red Notice apresenta o The Rock mais apagado de sua carreira, um filme que tem efeitos gráficos amadores e que tem também florestas de plástico. É isso, é um filme que não faz o básico, que tem uma dificuldade para articular ação e comédia. Em filmes como Velozes e Furiosos 9, que eu também não tinha grande expectativa, por isso nem cogitei colocar nessa lista, você já sabe exatamente o que vai encontrar. Em um filme de ação estrelado pelo The Rock, também, e Red Notice consegue baixar o nível. Pouca coisa se salva, a direção de arte é ruim, os efeitos especiais não são bons, e eles ainda querem propor o uso da história, só que aí de maneira seletiva. Baita decepção. Em primeiro lugar dessa lista para Space Jam 2 ou Space Jam Um Novo Legado. O original de 96 não era extraordinário, não era revolucionário, mas conseguiu avançar uma boa ideia.
de misturar Looney Tunes e basquete. Mas muitos anos depois, com várias especulações e projetos, a Warner rejeitou a fórmula de sucesso da década de 90 para reciclar apenas a ideia base de um astro do basquete envolvido, mas sem qualquer inspiração, misturando real e digital em uma narrativa fraquíssima. Tanto é que o diretor que saiu de Space Jam 2 decidiu sair do filme durante as rodagens porque ele teve ideia da bomba que ele estava envolvido, né? Não é o tipo de filme em que o diretor tem controle criativo, o roteirista também não tem controle criativo algum. É um filme que ele é totalmente articulado pelo estúdio, da pré à pós-produção. Ou seja, em Space Jam: Um Novo Legado, produtores e executivos da Warner pensaram nesse grande filme, o que o público gostaria de ver em Space Jam, e pega muito o argumento que eu citei no vídeo de piores do ano, que é o seguinte: tentar atualizar a história para novas gerações, para criar novos fãs. E nesse caso parece que as prioridades foram invertidas, que o filme não almeja qualidade, almeja apenas a estupidez. Certo, pessoal? Fico no aguardo dos comentários de vocês sobre os filmes mais decepcionantes de 2021. E para fechar a lista, essa temporada de listas do canal, né, tem ainda os 10 filmes que eu mais aguardo para 2022, que vou publicar no dia 1º de janeiro. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!